Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Vai dar tempo, amém? Josué 1:8, seja rápido aí em abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus: não deixe de falar a palavra deste livro, a lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só assim os seus caminhos prosperarão. Se de fato fizer, os seus caminhos prosperarão. E você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Provérbios 23, verso 7 diz: assim como o homem imagina na sua alma, a alma está falando de mente, assim como ele se vê em sua mente, assim ele é. A parte A diz do texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renovação da mente. Eu queria que colocasse o tema aqui, por favor. O tema dessa noite é 16 anos de renovação da mente pela palavra da fé. Amém? Quantos aqui foram alcançados pela palavra de Deus? Quantos aqui têm renovado a sua mente pela palavra dia após dia? Então eu quero só declarar para você o que Deus declarou para Josué. Se você fizer isso, você terá sucesso em tudo que você for fazer. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma estratégia, não tem nenhum fator que você já não conheça. Deus, ele é muito simples quando ele quer abençoar. Ele disse para Josué, quando Josué iria assumir a sua posição de liderança: Josué, renove a sua mente. Medite na palavra dia e noite. Não se aparte dela. Olha, se você fizer tudo que nela está escrito, você terá sucesso em tudo que você for fazer. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava me lembrando que nós tivemos sucesso em tudo. E eu lembro muito bem que o meu apóstolo fala muito isso, não com orgulho e nem com soberba, mas ele fala com graça e com gratidão no coração, que tudo que ele planeja, tudo que ele processa, tudo que ele quer fazer para o Senhor, ele faz. E tudo dá certo. E o segredo disso, amado, não é porque ele é o mais bonitinho, não é porque ele é o mais ungido, não. O segredo disso é porque ele cumpre os princípios. Quem cumpre os princípios vive a promessa. Quem cumpre os princípios, ele vive a totalidade da bênção de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar trazendo para vocês uma linha do tempo. Eu sei que não vai dar para falar sobre tudo, mas a gente vai pegar pelo menos de Adão até Jesus, a gente vai cortar, vai resumir sobre a mentalidade do povo, desde a criação em Adão até chegar Jesus revolucionando tudo. Amém? A gente vai caminhar um pouquinho. Lá em Gênesis capítulo 2, a partir do 1, na verdade, a partir do verso 27, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 1, 27, e Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher o criou. Eu trouxe para vocês, eu queria que colocasse o primeiro slide aqui, no hebraico. Você sabe que Gênesis foi escrito na língua hebraica, amém? No hebraico, quando Moisés declarou que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, significava isso aqui, pode colocar. Imagem, tzelen, deriva da palavra sombra, indicando que a humanidade é uma representação da figura de Deus, refletindo a sua beleza e a sua perfeição. Ou seja, você não é feio. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí e diga para ele: você é a imagem de Deus. Então você é lindo. Se você está perto de alguém que você não conhece, você diga com todo respeito: mas você é lindo. Você é a imagem de Deus, amém? Semelhança, demude, reforça a ideia de semelhança, se assemelha em atributos. Os seres humanos foram criados para parecerem com Deus, especialmente no aspecto moral, mental e social. Quando Moisés escreveu isso para os hebreus, ele estava dizendo assim para os hebreus: olha, Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele não só por dentro, por fora, mas também por dentro.
Deus nos criou para agir como Deus, pensar como Deus e falar como Deus. Ele criou a humanidade para agir como Deus. O que é que Deus faz? Deus domina o céu. E Ele disse para o homem, domine aqui na terra. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, você vai agir como eu. Eu domino lá em cima, você domina aqui embaixo. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele também criou o homem para pensar como Ele. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, a partir do momento que nós estamos em Deus, que nós estamos em Cristo, nós não podemos pensar pequeno, porque nós não somos mais aquela criatura, nós somos filhos, temos a mente de Deus e a mente de Deus pensa grande. É por isso que essa igreja, nesse lugar improvável, é deste tamanho. Por isso que anos atrás, quando chegaram para ele, disseram para ele assim, olha, constrói um lugar pequenininho. Começa pequenininho. Eu acredito que na mentalidade dele e no coração dele, Jesus disse, eu não penso pequeno. Eu não crio pequeno. Eu não sou um Deus de pequeno. Pense como eu penso e você vai ter sucesso. Pense grande, faça grande. Então o homem foi criado para pensar como Deus. Era isso que Moisés estava dizendo para o povo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para agir como Deus, pensar como Deus e também para falar como Deus. Então fale certo. Deus até tentou ensinar isso para Moisés, mas Moisés deu uma vacilada. Mas a todo momento, Deus criou o homem para ser a sua imagem, para ser a sua semelhança, para agir como ele, pensar como ele e falar como ele. Como é que Deus falava? Deus falava criando. Cada vez que Deus abria a boca era para fazer alguma coisa. Toda vez que no Gênesis capítulo 1 Deus falava, algo acontecia. Toda vez que o homem, dotado do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, com a mentalidade renovada da palavra, abria a boca para falar alguma coisa, algo tem que acontecer, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então Deus fez o homem para ser a sua imagem e semelhança, agir como ele, falar como ele e pensar como ele. Mas você sabe bem, amados, que existia um ponto na história da humanidade. Adão pecou, foi destituído do Éden, perdeu a sua posição e a partir dali, o homem não gerou mais outro homem à imagem e semelhança de Deus, mas gerou homens à imagem e semelhança de Adão, homem caído. Amém? E isso foi passando de geração para geração, de geração para geração. A mente do homem se tornou uma mente caída. E no meio da história, a gente vai acelerar um pouquinho, porque não dá para contar com detalhes tudo. Mas você sabe que no Êxodo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo do Senhor, passou um período escravo no Egito. Alguns historiadores dizem 200 anos, outros dizem 430, mas vamos ficar no meio termo. Foi muito tempo. O povo de Deus ficou muito tempo escravo no Egito. Geração após geração, e eles escravos no Egito. O que eu quero que você entenda com isso? Foi muitos anos de mentalidade roubada. Foi muitos anos de mentalidade limitada. Foi muitos anos, nascia homem, morria homem, nascia homem, morria homem, e eles ali como escravos no Egito. A mentalidade do povo, que deveria ser a mente de Deus, constituído lá no Éden, passou a ser uma mentalidade escrava. Eles não sabiam mais ser outra coisa. Alguns deles morreram no Egito como escravo, nasceram como escravo no Egito. A mente do homem passou mais de 200 anos aprendendo a ser limitado em sua mente. Você está me entendendo?
Aí Deus levanta um homem, Moisés. E, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa mais difícil para Moisés, apóstolo, não foi libertar o povo. Porque a obra de libertação não é dele, é de Deus. Foi Deus quem operou aqueles milagres, foi Deus que fez tudo aquilo para tirar o povo de Israel, do Egito. A maior dificuldade do líder era mudar a mentalidade do povo. A maior dificuldade que Moisés teve não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do povo. O povo saiu do Egito, saiu daquela terra com mão poderosa, vendo coisas grandiosas que Deus realizou no meio deles, vendo livramento, vendo provisão. Um povo que não tinha nenhuma casa para morar, saiu com ouro, com gado, com boi, com carneiro, saiu com tudo, saiu rico da terra onde era escravo. Mas mesmo tendo dinheiro, a mentalidade deles era escrava. Então, o maior desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito. Foi tirar a mente de escravo do povo. Foi mudar a mentalidade do povo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo. Você pode ter toda a fama nesse mundo. Mas se a sua mentalidade for escrava, você sempre será um escravo. Se a sua mentalidade não for renovada, se a sua mentalidade não for liberta, você nunca será feliz, você nunca será curado, você nunca vai andar em felicidade, você nunca vai andar em prosperidade. Porque prosperidade não está no bolso, prosperidade está na cabeça. A cura não está no corpo, a cura está na mente. Eu lembro que, eu não sei se era o pastor Cristo que falava muito isso, mas eu sempre escutei muito uma pessoa falando, era às vezes brincando, estou com fome, isso é psicológico, benção. Estou com uma dor, isso é psicológico, benção. E a gente, que psicológico, nada, está doendo. E quando eu comecei a fazer a faculdade, o professor de anatomia começou a explicar de onde se origina a dor. Se você bater agora no seu dedão do pé em algum lugar, o que dói primeiro não é o pé, é a mente. Eu disse, menino, ele vai ter que destrinchar isso aí, porque eu sinto no pé. E ele disse, porque o local onde sofreu a lesão, vai enviar para o teu cérebro que sofreu aquela lesão, que ali está doendo. E aí você vai reconhecer que está doendo. Porque que muitas pessoas que têm diabetes, elas são neuropáticas, são pessoas que não têm sensibilidade à dor. Elas podem se cortar, elas podem inflamar, perde o pé, mas não sente dor. Por quê? Porque tem uma deficiência de comunicação do corpo com o cérebro. Então a dor está na mente. A pobreza está na mente. A escravidão está na mente. Enquanto o povo saiu do Egito com mão poderosa, cheio de riqueza, chega no deserto, ao invés de fazer o que eles foram lá para fazer, o que foi que eles fizeram? O que eles aprenderam a vida toda no Egito. Eu não estou vendo nenhum Deus aqui. Moisés subiu, a gente sabe nem se ele vai voltar. Vamos pegar todo o ouro, toda a riqueza, tudo que vocês tiverem de valioso traz, a gente vai fazer um bezerro. Mente escrava. Mente medíocre, que só adora quando vê. Está lá Moisés no monte, no momento, olha, a gente fica aperreado, a gente aqui em casa, no quarto, começa a orar, o telefone toca. Agora imagine Moisés, na presença, naquele momento fumegante, Deus diz, o povo está adorando um bezerro. Não é à toa que ele quebrou as tábuas, meu amado. Interrompeu um momento daquele para dizer que aquele povo estava ingrato, adorando um outro Deus. Não. Mas o que foi aquilo, pastora? Mentalidade. Saíram do Egito com a mentalidade de que eles precisavam ver
eles precisavam sentir, eles precisavam ouvir para poder crer. E só saíram porque viram, viu? Só saíram porque viram Deus fazendo coisas grandiosas. Diga assim: eu preciso renovar a minha mente. Foi muitos anos, amados, de mente limitada, do que podia fazer, do que podia comer e de como devia viver. Faraó oprimia tanto o povo que a palavra do Senhor diz que eles só comiam aquilo que Faraó ordenava. Faraó instituiu que eles não podiam nem procriar, porque Faraó estava com medo do quanto que eles eram férteis. Então, Faraó estava mandando até na fertilidade do povo. Era uma opressão tão grande que eles eram limitados até para poder ter menino. Veja que mente que Faraó estava criando dentro do povo de Deus. Aí vem Moisés para tirar essa mentalidade. Moisés, que ele mesmo nasceu ali, ele mesmo estudou, cresceu, ouviu tudo como era o sistema do Egito. Deus tinha um trabalho muito grande para fazer ali. Quem concorda comigo? Isso me faz pensar no seguinte, amado. Mesmo tendo nascido de novo, se você não renovar a sua mente, não irá desfrutar das promessas de Deus. Porque as promessas são para aqueles que têm a sua mente renovada na palavra. Na mente deles, eles eram um povo pequeno, sem força, que nasceu para trabalhar para os outros. Chegaram a pensar que eram gafanhotos. E aí eu vou entrar para a gente encerrar essa parte de Moisés do Antigo Testamento. Amados, a mentalidade daquele povo era tão escrava, tão pequena, que Deus saiu. Desde que eles saíram do Egito, Deus falou para eles: vocês vão para o deserto para me adorar, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E vocês tomarão posse dela. Deus disse isso quantas vezes? Muitas. Muitas e muitas vezes Deus disse isso. Deus precisaria falar muitas vezes? Não, ele só precisaria falar uma vez. Por que ele falou muitas? Para que o povo renovasse a sua mente com a promessa de: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e vocês vão tomar posse dela. Chegaram à porta da promessa. Entraram lá 12. Sai os 12 e você tem uma noção de como é a mentalidade. A sua mentalidade, ela vai definir como você vê as coisas. Como você vê as coisas vai definir se você vai até elas ou não. O povo que foi, 10 deles, viu o quê? Gigantes, dificuldades. 2 deles, só cheio do Espírito Santo, viu? Porque, meu Deus, com a mesma mente, mas 2 deles, Josué e Caleb. O povo olha para lá e volta com um relatório para o povo e para Moisés: nós não podemos ir. Nós somos que nem gafanhotos, eles vão nos amassar. Mas olha uma pessoa com a mente renovada com a promessa. Porque Deus disse. Se Deus disse, não, peraí. Olha como a pessoa fala. Se levanta, Caleb diz: eia, peraí. Não será assim, amados. É verdade que tem gigantes, mas nós somos o povo da aliança. Nós vamos pisar nele como se amassa pão. Veja como Caleb e Josué viu. E olhe e veja como o povo, os 10 outros espias, que nem nome tem, porque ele não fala nem o nome deles. Veja como os outros 10 visualizaram a terra.
Quem tem a mente renovada com a palavra, olha para a promessa e não vê nem a dificuldade que está no meio dela. Ele está com fogo na promessa, com fogo para chegar na promessa, só olhando para o alvo. Mas quem não tem a mente renovada com a palavra de Deus, sabe que tem a promessa, sabe que está lá, mas ele, em vez de olhar para a promessa, fica olhando para as dificuldades. Fica olhando para os problemas, fica olhando para os defeitos, fica olhando para os desafios. Isso está lá em Números 14, se você quiser, você pode ler depois. O interessante é que, mediante a isso, amados, Deus disse, não vai dar não. Esse povo não tem condições de entrar nessa terra não. Esse povo aí vai estragar. Porque bênção na mão de quem não tem a mente renovada vira maldição. De 20 anos para baixo morreu, amados. Por quê, pastora, que 20 anos para cima foi que entrou? Porque eles não pecaram? Não. Porque eles acreditaram? Talvez. Mas porque a mente deles estava fresca, eles nasceram no deserto. Eles não nasceram no Egito. Eles não nasceram lá e ficaram recebendo aquelas informações, recebendo aquela opressão, a mente deles cauterizando com a escravidão. Não, eles nasceram no Egito no deserto livres, ouvindo, Deus nos livrou com mão poderosa. Rapaz, jogaram uma praga, jogou outra praga, e morreu os filhos dele e os nossos, tudo cantando vitória. Eles cresceram no deserto, dizendo, pai, a gente vai comer o quê? Amanhã Deus vai prover. Rapaz, eu estava escutando um ministro falar, que na tradução, eu não lembro agora qual foi a tradução que ele leu, mas ele diz que Moisés diz para o povo que amanhã você verá o maná cair, e você vai ver dia após dia a glória de Deus se manifestar. Rapaz, eles cresceram ouvindo essas coisas. Eles cresceram ouvindo que, quando a gente está enjoado de pão, a gente fala com Deus, Ele mandou carne, para a gente comer até entupir os nariz. Olha, Deus, Ele cuida tanto da gente, tanta gente, que a roupa da gente não se estraga. Vai 40 anos que eu estou com esse terno. Ele cuida tanto, Ele é um pai tão bom, Ele é um pai tão zeloso, que para a gente não se queimar, porque é deserto, né, amados? Ele colocou lá, tá vendo ali? Olha para cima. Aquela nuvem ali é para proteger a mim e a você. Você sabe o que é Deus criar algo só para nós? Eles cresceram nessa mentalidade. De noite, um frio de torar, os meninos magos, seco rei, só comem pão e carne. Não tinha um obeso naquela época, não tinha. Um frio do esqueleto tudo arder. Eles olham, a irmã faz, meu filho, não se preocupe não, está chegando ela, olha, o sol está se pondo, calma, pronto, olhe para cima agora. Quando eles olham, uma coluna de fogo, aquela coisa mais linda, só para esquentar o meu povo. Essa era a mentalidade do povo de 20 anos para baixo. Então essa era a mentalidade daqueles que iriam desfrutar da terra da promessa. Sabe o que eu estou querendo falar aqui para você? Se você não renovar a sua mente, você vai deixar de viver dias de glória na sua vida. Porque, amados, a promessa não é para você viver no céu, a promessa é você viver aqui. Você vai reinar aqui, você vai comer o melhor do céu, não, o melhor desta terra, aqui. As melhores posições não é aquela no céu, amado. A no céu já está ocupada, Jesus já está sentado no melhor lugar, glória a Deus. As melhores posições são para nós aqui. Com a sua mente renovada pela palavra, você vai ser tão bom, mas tão bom naquilo que você faz, que as pessoas vão precisar procurar você. Mas por quê? Porque eu sei fazer melhor? Não, porque você tem algo melhor.
você tem uma luz que brilha mais. Você tem algo que diferencia de quem está estudando lá em Harvard. Mas o emprego é seu, a promoção é sua. Por quê? Porque quem estuda lá em Harvard vai primeiro para a ponta do lápis. Mas quem estuda a palavra, crê na palavra, dobra o joelho e diz: vai prosperar, vai dar certo. E as coisas acontecem. Com a sua mente renovada pela palavra, amados. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: não tem como falhar. Cristo veio, e amados, eu amo falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre submissão e autoridade, mas a segunda coisa que eu mais gosto de falar é sobre renovação da mente. Amados, e eu sei porque eu precisei muito disso. Eu estou falando para vocês aqui que a gente precisa ter uma mentalidade renovada para viver a promessa. E eu vou dizer para você, isso é muito importante. Porque eu sei o que é ouvir a palavra, pregar a palavra, saber o que a palavra diz. Viver em muitas áreas o que a palavra diz. Mas, se eu não renovar a minha mente dia após dia, independente da tribulação, independente das ocasiões, independente das circunstâncias, eu não vivo a promessa. E eu sei o que foi esse período da minha vida, amado. Não estava em pecado, não estava fazendo nada errado, mas não vivi, porque não renovei. Não dei continuidade, porque não firmei a minha mente no propósito. E eu quero abrir a tua mentalidade nessa noite. Eu quero que você entenda. Você pode ter 1 ano de igreja. Se você renovar a sua mente, você vai ter coisas que pessoas de 10 anos não teve. Se você tem 10 anos de igreja e ainda não está vivendo a promessa, o que está faltando. Ah, pastor, eu já não peco, eu já vivo na luta, né, em santidade, matando a carne todos os dias. Eu vou para a célula, eu estou ganhando vidas, mas ainda não estou vivendo. Parece que está faltando alguma coisa. Está faltando você renovar a sua mente com a promessa, sua mente com a palavra e começar a determinar. Porque quem renova a mente com a palavra, amado, não anda, por quê? Quando? Senhor, será? Não, quem renova a mente com a palavra diz: está chegando. Eu já posso ver. É pequenininha, parece o tamanho da mão de um homem. Corre, porque diz ao rei que vai vir uma chuva. Quem tem a mente renovada pela palavra, vê o que outros não veem. Por isso que anda em níveis que outros não estão, meu apóstolo. Quem renova a sua mente com a palavra de Deus, amado, se destaca. Cadê ela? A supervisora que dirigiu o culto, perdão, Elisângela. Ela postou essa semana assim: não estou competindo. É uma frase, realmente não foi algo pessoal dela, foi uma frase. Não estou competindo, estou avançando, alguma coisa assim. Estou correndo para o propósito. E eu coloquei embaixo: não tenho dúvida. Porque competição não é mentalidade de reino, competição é mentalidade de homem. Você não precisa ter 20, 30, 40 discípulos, 30, 40, 50 mil. Você não precisa ter 20, 30, 40 igrejas. Você precisa ter vida com Deus e mente renovada com a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Os milhões vão chegar. Por quê? Porque a minha mente é próspera. Porque a palavra diz: assim como a minha mente é, assim eu sou. Assim como a minha mente é, assim eu sou. Assim como a minha mente é, assim eu sou. Ah, pastora, mas eu estou vendo o nódulo ali, eu estou vendo o caroço ali. Ei, o teu corpo pode estar com o nódulo ali, mas se na tua cabeça ele não existe, assim como a sua mente é, assim você é. Você é curada. E vai ter um momento em que o corpo vai ter que obedecer o cabeça. Jesus veio, amados. E a mensagem daquele homem revolucionou aquela época. A mensagem daquele homem foi simples, mas uma faca muito afiada para aquele povo. Com aquela mentalidade que eu falei aqui para vocês. A palavra de Jesus era:
a frase que Jesus começava a ministrar, a gente começa com graça e paz, né? Não é? A gente não dá graça e paz. Jesus começava, arrependei-vos. Coloque aqui, meu filho, segundo. Arrependei-vos, Jesus dizia, arrependei-vos, pois é chegada a vós. Eita! Arrependei-vos, porque é chegada a vós. Está quase bom. No hebraico, quando Jesus falava aquilo para os hebreus, meu apóstolo, arrependei-vos de chuva, que significa retornar, voltar. Não se trata apenas de sentimento, mas de uma ação de mudar de direção da vida, retornar para Deus. Quando ele falava para o povo de Deus, para o povo de Israel, arrependei-vos, ele estava dizendo assim, volte ao original. Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem lá no Éden para dominar, para ser governante, para pisar na cabeça da serpente. Era isso que o povo que era hebreu escutava quando Jesus falava. Quando ele falava e os gregos ouviam, que estavam ali nas redondezas, ou até mesmo depois, quando começaram a ler a palavra. Os gregos entendem assim, arrependei-vos, vem da palavra grega metanoeo, ou metanoia, que significa literalmente mudar de... Então, quando os gregos, os romanos ouvem que Jesus anunciava, arrependei-vos, eles ouviam, está na hora de você mudar de mente. Está na hora de você pegar esse sistema que você tem. Está na hora de você pegar essa mentalidade que você tem, jogar fora e trocar pela que eu vim te oferecer. O que eu vim trazer para você é diferente de tudo que você... Porque você sabe que os gregos e romanos eram muito letrados, estudiosos. Então, quando eles leem isso, que Jesus falava isso, eles entendem. Pegue a sua sabedoria, jogue no lixo, porque o que eu tenho para trazer para vocês aqui, vocês nunca ouviram. E eu vou mudar a sua vida. Jesus começou o seu ministério dizendo, arrependei-vos, mude a sua mente. Jesus começou literalmente uma revolução mental, da forma como os homens conheciam a Deus e da forma como os homens se viam. Lembra que eu disse para vocês? Foram muitos anos de mentalidade escrava, de mentalidade limitada. Jesus começa o ministério dizendo, vamos mudar essa mente aí. Vocês veem Deus como? Ah não, Deus mata, bota no leito, abre cova, tira a cova. Ah não, porque Deus fere. Ah não, Deus é... Você sabe, né? Longe da gente, ele é aquela coisa lá. Aí Jesus vem e diz, meu pai é bom. Meu pai é bom. Meu nome é Emanuel. Deus com vocês. Ele não está lá, ele está aqui agora, eu com vocês. Vamos mudando a mente? Ele não está longe. Ele, a partir de agora, vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Quando eu for, eu não vou deixar você sozinho. Vai vir um igual a mim, e não vai ficar com vocês, vai morar dentro de vocês. Ei, vamos mudar essa percepção que você tem de Deus. Deus não é alguém que está lá em cima e você está longe dele. Ele quer ter proximidade de você. Aí ele começa a mudar a mentalidade do povo. E começa a dizer para o povo, primeiramente o povo mais inferior. Ele começa a dizer para o povo, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não são mais escravos. Vocês não são um pequeno povo. Vocês não são qualquer um. Vocês serão chamados mais... eu gosto dessa parte que Jesus fala assim, não vos chamarei mais de servos. Não vos chamarei mais de servos, porque servo não sabe para onde vai o seu Senhor. Mas vos chamareis de amigo. Porque amigo senta na mesa. Amigo desfruta da presença.
Mas na frente, a palavra nos ensina que, a partir do momento que Cristo fez o sacrifício, aquele que nele crê, deu-lhes o direito, não só mais de ser servo, de ser amigo, mas filho dele. Isso não entrava na mentalidade pequena daqueles religiosos. Por quê? Porque eles ganhavam, eles lucravam com a mentalidade pequena do povo. Eles tinham posições, porque eles eram maiores. Aí Jesus vem e diz, olha Jesus tacando pau na mentalidade errada. Se você quiser ser grande, seja pequeno. Quer ser servido, sirva. O maior é o menor. Pronto. Rapaz, eu fico imaginando, eu entro na história e fico imaginando a cara dos fariseus, que gostavam daquelas cadeiras que ficam assim. Que gostava de chegar na casa do povo e ter o povo tudo servindo a ele, tudo aperreado. E Jesus, ele tem que servir, ele tem que ser o primeiro a lavar o pé de vocês. Vou ensinar vocês como é que faz, senta aí tudinho. Olha a mentalidade do povo ainda, Pedro. Não lave meus pés. Jesus olha para eles, se eu não lavar o teu pé, tu não vai ter parte comigo não. Lava até a cabeça, Jesus, lava logo. Jesus veio para mudar a mentalidade. Para quê, pastora? Para quê? Mudando a mente, você muda o reino. O governo é um sistema que é instituído, aceito pela maioria do povo. Porque na mente deles, aquilo será bom. Quer mudar o reino? Mude a mente do povo. Jesus era assim, mano. Eu não posso chegar chegando. Eu tenho que chegar anunciando, mudando a mentalidade deles, para que eles comecem a entrar no meu reino. Meu reino não é lá, meu reino é aqui. Eu vou instaurar o meu reino aqui. Satanás queria reinar aqui, mas eu vou mostrar para ele que quem reina aqui sou eu. A mentalidade deles agora, eis que vós têm a mente de Cristo, Paulo declarou. Se você mudar a sua mente, você muda o seu reino. Menino. Romanos 14, 17 diz assim, eu vou lendo, você vai anotando aí. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Botou aqui? Justiça, paz e alegria. Aonde? Aonde? O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Se você não está no Espírito, você não está inserido no reino. Mas quando você está andando no Espírito, as pessoas vão olhar para vocês. Esse homem não é daqui não. Essa mulher não é daqui não. De onde você é? Do reino de Deus. Por que você fala assim? Porque eu venho de um... Se você parar para sentar e conversar com pessoas de outros países, de outros lugares, você vai ver que ela fala diferente, se comporta diferente, tem culturas diferentes. Sim ou não? Jesus veio fazer a mesma coisa com a gente aqui. Você vai falar diferente, você vai ter uma cultura diferente. Qual era a cultura que o diabo queria instaurar no povo? Queria e até conseguiu, né? Quem está lá nas garras dele. É meu, sou eu, para mim. Qual é a cultura que Jesus vem trazer? Dê e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É melhor dar do que receber. Tudo que o diabo instaurou, amado, Jesus veio para quebrar. A palavra é fidedigna quando ela declara,
Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como? Renovando a mente do povo. Aleluia. Isso incomodou, amados. E eu vou lançar essa palavra aqui para você que está renovando sua mente para viver a promessa do Senhor. Receba essa palavra que eu vou dizer para você. Tudo que é novo incomoda quem quer viver no velho. Quando chegamos aqui, eu estou desde a fundação. Eu estou vendo o acontecimento, o desenvolvimento, estou vendo também o crescimento. E vou ver a expansão. Serei participante dela. Mas, quando nós chegamos aqui, eu lembro como nós incomodávamos pessoas. Como nós incomodávamos vizinhos. Como nós incomodávamos, até que não tinha nada a ver, se levantava contra. Por quê? A mente, uma pessoa com a mente nova, incomoda a pessoa que está com a mente retrógrada, velha. Quando você vem com algo novo, o que é velho fica obsoleto. O que é velho fica para trás. E ninguém quer ficar para trás. Então ele começa a incomodar. Diga assim, eu nasci para incomodar. Foi fraco, diga, eu nasci para incomodar. Agora não pegue isso para dizer que veio incomodar o seu vizinho nem o seu irmão. Você nasceu para incomodar o diabo. Nossa luta não é? Jesus veio para mudar a mente e transformar destinos. Ele viu o homem cobrador de impostos, fraudulento, enganador e disse, hoje eu vou jantar na tua casa, Zaqueu. Vou usar aqui o exemplo de Zaqueu só para a gente encerrar o exemplo de Jesus, porque eu quero entrar eu vou pular um pouco mais os anos da história para a gente vir um pouco mais para perto. Jesus chega na frente e olha um homem de pequena estatura subindo ali para tentar ver Jesus. Jesus disse, desce que eu vou jantar na tua casa hoje, Zaqueu. E todo mundo fica escandalizado. Como assim? Jantar na casa desse ladrão, cobrador de impostos, principalmente os fariseus, que procuravam apenas uma oportunidade para falar mal de Jesus. Jesus chega na casa de Zaqueu. Amados, eu vou resumir a história. Zaqueu passou apenas algumas horas com Jesus e a mentalidade de Zaqueu foi transformada. Ao ponto dele dizer assim, a quem eu roubei eu vou restituir. E a quem eu prejudiquei, restituirei em dobro. Que mudança de mentalidade, amados. Algumas horas que Zaqueu ficou exposto à presença, ouvindo a palavra, mudou a vida dele. E Jesus declarou para ele, hoje teve salvação na tua casa. Meu Deus do céu. Não tem como nós vivermos a nova vida em Deus e pensarmos como nós pensávamos antigamente. Precisamos ter uma mentalidade, guarde isso. Você precisa ter uma mente compatível com o seu próximo nível. Por isso que esse homem pensa tanto. As pernas da minha pastora chega a treme. Quando ele diz, vou na cidade. Ele fica maquinando um jeito de resolver um problema, de fazer uma coisa, de fazer algo novo, de ir para algum outro lugar, de enviar mais alguma pessoa. Rapaz, a mente dele não para. Glória a Deus por isso. A liderança que se cuide. Dê conta. Se vire nos 30. Mas, amados, não para. A mentalidade não para. Sabe por quê? Porque Deus não para de acrescentar. Quando você pensa, olha, quando você pensa aqui na sua mente que você já viveu tudo que Deus tem para você, Deus vem e te freia dizendo assim, eu tenho mais. Até que você venha para mim, aí você vai viver coisas novas. E se você renovar a sua mente, eu vou continuar acrescentando, vou continuar acrescentando, vou continuar acrescentando. Quando você pensa, já vivi tudo aqui, eu tenho coisas novas para fazer na tua vida. Oh, aleluia.
Mas na frente eu não vou falar, não vai dar tempo de falar dele. Teve Paulo, e eu vou ler só os textos. Filipenses, Paulo veio, se converteu, mudou de mente numa estrada de Damasco. Ele pensou ficar cego para poder mudar a mente. Isso aí a gente fala depois. Filipenses 4:8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Pare de pensar errado. Paulo, resumindo Paulo. 2 Coríntios 10:5, ele diz: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, contra a palavra. Levamos a nossa mente cativa todo pensamento para torná-la obediente a Cristo. Ou seja, destrua com a palavra o que o mundo está falando para você. Torne a sua mente obediente a Cristo. Resumindo, prenda a sua mente na palavra. Romanos 12:2, você conhece? Diz: não se conforme com este mundo, mas transforme ele pela renovação da sua mente. Ou seja, transforme o que está errado, pensando do jeito certo. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas e nas coisas eternas. Paulo revolucionou a sua geração, onde ele passava e dizia: pense certo, mude seus pensamentos. Quantos homens se levantaram, ungidos por Deus, para mudar a mentalidade de um povo, de uma nação, e transformar a história de gerações. Eu fui do Adão, do Éden, para Moisés, de Moisés para Jesus, de Jesus para Paulo. Se a gente fosse continuar, no meio tinha muito mais, eu sei. Mas não dá tempo. Porque eu quero falar um pouco mais para frente. Um homem que se levantou há 16 anos atrás e decidiu mudar a mentalidade de um povo, de um lugar impróprio. Não, impróprio não é a palavra certa. Improvável. Ele disse: sim, eu vou. Ninguém queria ir. Ninguém queria abrir igreja. E ele disse: sim, eu quero, sim, eu vou. Veio para Paulista, veio para Maranguape. Começou a introduzir a mentalidade do reino no nível em que ele estava. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. O Senhor soprou o vento. Glória a Deus por esse vento. E disse: eu não parei ainda. Estão tentando limitar você. Estão tentando limitar a sua mente. Estão tentando limitar o que eu quero fazer através da sua vida. Eu vou soprar esse vento. Soprou o vento, e amado, não soprou um vento para a destruição, soprou um vento para crescimento. O vento que soprou há 16 anos atrás foi para desenvolvimento. Quando muitos estão saindo de igreja para abrir igreja, para causar divisão, Deus soprou um vento para causar aceleração, rompimento e desenvolvimento num lugar improvável. Há 16 anos atrás, nasce o Ministério Avivamento e Restauração. Num lugar onde ninguém queria construir nada. Na realidade, era num lugar inconstruível. Nem sei se essa palavra existe, criei agora. Era um lugar impróprio para construir qualquer coisa. Você já sabe essa história. Ele pregou aqui no domingo passado. Barro e água, barro e água. Igual como o homem foi feito, do barro. E amados, Deus o levantou, ungiu, capacitou. E ele saiu tocando na vida de outros homens e mulheres. Que disseram: esse homem está pensando diferente. Fala mais. E ele começava a falar o que Deus colocava na mente dele. Começava a falar o que Deus colocava na mente dele. Quem tem uma mente renovada com a palavra e tem uma visão de Deus, tem sempre alguém para seguir. Pode ser a coisa mais inusitada, pode ser a coisa mais difícil. Amado, você tirar um trabalhador de dentro de casa,
que trabalhou o dia todinho para vir colocar barro durante a madrugada, é uma pessoa que tem influência. Você pegar menino que quer estar na praia para se divertir e levar eles num domingo, um monte de menino, era tudo menino, para vender salada, romper a vergonha, para pagar o pré-moldado de uma igreja, é uma mudança de mente e tanto. Começar algo do zero, onde ninguém dava nada por um povo improvável, é uma mudança de mentalidade tremenda. E eu posso dizer que José Nivaldo da Silva se levantou como um homem ungido do Senhor para revolucionar a mentalidade do povo de Paulista, há 16 anos atrás. Parou por aí, pastora? É claro que não. Lembra que eu disse para vocês? Se você não parar de pensar, Deus não vai parar de acrescentar. Ele continuou pensando como Deus pensa. Tem coisa, eu sei que eu já fiz esse prédio grande, mas tem coisas maiores do que um prédio. E Deus disse, você está pensando grande? Eu vou só para esse vento de novo. E nós estamos com igreja na Europa, brevemente na França, brevemente Garanhuns, Engenho Maranguape, Angola, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Chile. Ei, amados, aonde ele pensar, Deus vai acrescentar. Meu apóstolo, a única coisa que eu tenho para dizer e encerrar esse culto de aniversário, não pare de pensar como Deus pensa. Não pare de renovar a sua mente com as coisas que Deus tem para a sua vida, porque quando chega aí, se derrama aqui. Amados, se liguem na unção daqueles que têm a mente renovada pela palavra, e você nunca será levado para o prejuízo. Amém? Você pode ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou fazer a oração final, eu vou passar para o meu líder. Mas eu queria que você refletisse em tudo isso que você ouviu aqui. E em como, e o quanto, na verdade, o quanto o diabo tem limitado você. Porque você continua pensando que é ele quem manda. Você continua pensando que é ele quem diz. Eu quero te dizer, feche seus olhos. Pense na sua vida como ela está hoje. No seu ministério como está hoje. Quando eu falo seu ministério, é o seu ministério pessoal com Deus. Se você renovar a sua mente, você pode ir muito mais além. Se você renovar a sua mente, você pode desfrutar de coisas maiores. Ele disse para os discípulos, por que vocês estão espantados com o que vocês estão vendo eu fazer? Chegará o dia em que vocês farão coisas, obras maiores do que o que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Mas vós ficarão aqui. E deixa eu dizer para você, renove a sua mente, porque aquilo que vocês me viram fazer, o mesmo Espírito que ressuscitou a mim dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai agir com o mesmo poder sobre a tua vida. E não terá impossível para você quando você renovar a sua mente pela palavra. Não tem impossível para aquele que crê. Renove a sua mente, amado. Não se afaste dessa palavra. Se esse ministério está de pé até hoje, passando por tudo que ele passou, é porque existe uma liderança que dia após dia tem ali meditado no livro da lei. E eu digo para você, nunca deixará de ter sucesso, nunca deixará de ser bem sucedido, seja na Angola, seja no Chile, seja em Garanhuns, seja lá
Engenho Maranguape vai ter sucesso, porque se você meditar na lei, se você renovar a sua mente com a palavra, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai avançar, você vai conquistar territórios, você vai desfazer a obra do diabo. Renove a sua mente pela palavra. Ontem eu estava com o Janilson, que lidera a igreja de Pau Amarelo, e Andrei, que lidera a igreja de Maranguape. Falei aos dois lá no gabinete: se você não pensar na sua igreja, ela nunca vai sair do que ela é. Ontem, sentado, se você não gastar tempo pensando o que fazer, como fazer, o que melhorar, o que tem que ter, ninguém fará por você. Eu estava conversando agora com o pastor Jadelson, com o meu pastor Júnior e o Elton. Mesma coisa. Se você não pensar no que deve fazer, eu falei para o pastor, eu entrava nessa sala quando não tinha nada e ficava dentro pensando o que eu vou fazer aqui. E eu começava a tocar na parede e dizer: vai ser assim,
vai ser assim e vai ser assim. Se você não pensa na sua família, quem vai pensar? A maior luta do diabo hoje é para que você não pense. Porque se você parar para pensar, Deus vai te dar ideia. Justamente como foi ministrado hoje. Mas o problema é que muitos crentes têm vivido agarrado com a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Eu não, te levar. Diga para o seu irmão, não é a vida que te leva. Diga, é você que leva a vida pensando na palavra. Faz 2 dias que eu estou apegado na palavra que vou ministrar na conferência de ministros lá em Portugal. Já orei, já me veio todos os versículos. Eu estava dizendo aos pastores, como o senhor faz para pegar uma palavra? Eu, quando estava orando hoje de manhã na minha casa, bem cedinho, eu não pude vir para a oração porque eu ia sair. Mas eu orando cedinho, eu fecho meus olhos e eu me vejo pregando o que eu vou pregar. Eu me vejo meditando naquilo ali, como eu vou pregar, as frases. E ali eu me vejo o Espírito Santo me dando o versículo. Aí eu abro os olhos, anoto, fecho os olhos e me vejo pregando. Então, tudo que eu tenho feito aqui, antes eu tenho dito, vamos fazer isso. Já é resultado de um tempo de meditação. Eu já tenho dito para vocês que está perto, nós irmos de vez para a Europa, porque eu já sei o que eu vou fazer lá. Eu sei para que eu tenho que ir para lá. No que estão precisando de mim, da minha esposa lá. Eu sei. Então, irmãos, você não pode viver a vida avulso, não. Esperando qualquer resultado. Por isso que muitas pessoas encerram o ano sem resultado. A vida é a mesma há tempos. Não há mudança, não há melhora, não há acréscimo. Tudo que foi ensinado hoje. Porque elas não param para pensar, para meditar na palavra e em sua vida e no resultado que vai ter. Eu sei o que eu vou fazer no ano que vem. Eu já disse, ano que vem vamos colocar carpete nas paredes, vamos colocar as esponjas para poder absorver o som. Ano que vem terminar o auditório, comprar ar-condicionado, fazer a subestação. Eu sei, porque eu passo o dia pensando. E a palavra é o combustível que te dá força para realizar o que você está pensando. Então, quem não tem tempo com a palavra, tem gastado o seu tempo pensando em qualquer outra coisa, a não ser o que Deus tem para a sua vida. Então, o que acontece? A pastora falou, eu não falo isso com soberba, mas eu falo porque é um resultado de vida. Tudo que eu me empenho para fazer dá certo. Tudo que eu digo vai ser assim, dá certo. Porque eu já pensei, já orei, tenho resposta, tenho a palavra e digo, vai ser, vai acontecer e vai funcionar. Olha, hoje pela manhã, eu estava dando uma boa notícia hoje, agora à noite, a Elisângela e a Lucas. Porque hoje na mentoria com o apóstolo, ele falou 28, 29 e 30 de maio. Haverá uma conferência da fé que ele vai fazer em Angola. A gente estava ontem falando, não vamos determinar tempo não. Aí eu cheguei hoje e falei, agora vamos determinar tempo. Vocês têm que ir em abril para estar em uma casa, porque em maio eu e minha esposa vamos ficar na casa de vocês. Porque agora surgiu. Aí ele falou, vou fazer outra na Argentina. É o local que eu tenho dito que vamos abrir a primeira igreja na América do Sul, na Argentina. Tudo que eu tenho pensado e falado hoje veio como confirmação. Deixa eu deixar a pastora Viviane, sabe? Rihanna Redier, Justi Messê. Aleluia. Então, a visão desse grande homem de Deus, dessa mulher de Deus, tem alcançado a vida dessa liderança. Também sou uma prova viva de uma pessoa improvável. Aprendendo a visão com eles, aprendendo a palavra com eles. Deus tem feito grandes coisas, mudado a minha história. E Deus, Ele quer mudar a sua vida, a sua história também. E você aqui que chegou nessa noite,
que estava com a sua mentalidade distorcida, diferente da palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Existe um plano, um propósito de Deus para a tua vida. Mas enquanto você não renovar a sua mente e mudar essa mentalidade mundana, as coisas na sua vida não vão acontecer. Você não vai desfrutar do melhor de Deus. Então você que chegou aqui nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, que não fez uma aliança com Jesus, eu não sei por qual motivo você se afastou, olhando para a situação, para a dificuldade, olhando para as coisas das formas naturais. Ei, ainda tem chance, ainda tem oportunidade de você começar a olhar para o alvo, que é Jesus, enxergar a palavra da forma correta e mudar essa estação da tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com o nosso Rei Jesus? Venha, mude a estação da sua vida, mude a história, renove a sua mente com a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Se não tem, que o Senhor te conceda outra rica oportunidade. Que você crie a oportunidade ouvindo a palavra, que é ela que vai fazer a transformação na sua vida, na sua casa e na vida da sua família. Amém? Vocês estão bem? Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Então diga assim comigo: nada a reclamar, só agradecer. Nada a reclamar, só agradecer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, por 16 anos, Senhor Deus, desse ministério Avivamento e Restauração. Obrigado pela visão implantada, Senhor Deus, no nosso coração dos nossos líderes, que passou para nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor acrescente cada dia mais sobre a vida deles, dando sabedoria, discernimento, para que eles possam enxergar cada dia mais com os teus olhos, Senhor Deus, e alcance, Senhor Deus, outras nações e muitas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre a tua amada igreja, Pai, eu declaro que eles vão viver e desfrutar do melhor, Senhor Deus, aqui na terra, Pai, pois é o que a tua palavra nos garante, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer as nossas confissões. Aleluia. Mesma, enxergando, chamando, recebendo, estamos e nunca